ontem, aqui pelo Instagram, eu fiz uma sequência de stories perguntando, né, qual foi o seu momento de virada de chave, quando que você percebeu que saber medicina não era suficiente. E pode até soar estranho, né, para quem não é médico ou para quem, de repente, chega aqui de paraquedas e me ouve dizendo que medicina não é mais suficiente. Assim como qualquer especialidade, profissão, hoje em dia não é mais suficiente, né, gente? Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Eu vi aqui, ó, a Ana, que é fono. Ser fono hoje em dia não é suficiente. Ser dentista não é suficiente. Ser fisioterapeuta não é suficiente. Isso serve para qualquer especialidade, para qualquer área, né, profissional. Antigamente, vamos explicar, né? Ser tecnicamente bom, você ter um bom currículo, caramba, isso era assim o divisor de águas, né? Isso determinava se você ia ter sucesso, se você ia ter um futuro promissor ou não. Lá atrás, eu sou de uma época, né, ó, revelando idade, né? Eu sou de uma época que a gente ainda via isso, né? Caramba, parede cheia de currículo, parede cheia de certificado. A gente via isso como uma vantagem, assim, competitiva. Só que hoje as coisas mudaram. A pessoa, né, o profissional que fica limitado às questões técnicas, que fica limitado à tua especialidade, à tua área de atuação, às questões mesmo específicas da tua profissão, você pode muito facilmente ser esquecido, vamos dizer assim, né, pela sociedade, pelas pessoas que precisam dos seus serviços. Por quê, gente? A rede social, esse bate-papo que a gente tem por aqui, as plataformas digitais como um todo, elas exigem, né, que a gente esteja presente, que a gente seja visto para ser lembrado. A construção de marcas, antigamente, ela era feita totalmente no offline. Você fazia sua construção de marca como, gente? Fazendo um bom trabalho, tendo uma boa formação, fazendo um bom trabalho, e isso, né, prosperava boca a boca dos pacientes, e ao longo de uma década, 2 décadas, você ia construindo uma marca muito robusta ao redor, né, ao envoltório do seu nome. E isso te garantia realmente um sucesso, uma estabilidade, um reconhecimento profissional. Só que na velocidade que as coisas acontecem na internet, a construção de marca, ela vai muito além desse offline, desse boca a boca. A forma como você usa ou não usa as redes sociais, a forma como você vem aqui, defende seu ponto de vista, traz a sua verdade para a tua audiência, isso te ajuda a construir uma marca muito mais rápido do que no offline. A gente fala, né, que o online é como se a gente tivesse aí 50 anos em 5. A pandemia nos mostrou isso, gente. Quantas pessoas eram resistentes às redes sociais, quantas pessoas estavam, né, no mundo offline, precisaram se reinventar até para sobreviver a essa nova realidade, vieram com tudo para as redes sociais, participando de reuniões, né, por plataformas diversas, se redescobriram profissionalmente mesmo, e olha o quanto que a gente evoluiu nesse período da pandemia, como que a gente encurtou ainda mais as distâncias, como que a gente facilitou o aprendizado. Antigamente, né, o nosso curso do Descomplique não, ele é totalmente teórico, né? Ele é teórico prático, mas um prático que você faz no seu consultório, com a sua administração, com a sua organização. Mas existem diversos cursos na Dermato, por exemplo, que são muito, né, que a gente chama hands-on, mão na massa, né, acontecendo ali, você precisa fazer para aprender. Quantos desses cursos vieram para o online? Porque realmente, né, foi necessário a gente se redescobrir, as pessoas, né, reinventarem aí formas de transmitir conhecimento. Então, eu acredito muito no potencial que as redes sociais têm para acelerar os nossos resultados, inclusive. E eu acho que quem duvidava disso teve uma prova do que é isso na pandemia, como eu tô falando, né? Porque realmente, até quem não usava muito, quem resistia, quem não acreditava, acabou precisando usar por questões diversas, né? Para ver familiar, para fazer reunião de trabalho, que até então era só feita presencial, para acessar cursos e congressos e atualizações. Então, eu acho que foi esse o tempo que a gente olhava isso daqui
como um entretenimento, né? Rede social é coisa de quem não tem o que fazer, trabalhar com a internet ou então produzir conteúdo é coisa de quem tem agenda sobrando de tempo. E a gente vê que cada vez menos é isso, né? Cada vez menos as pessoas têm tempo e nem por isso elas sacrificam esse trabalho aqui, porque a gente sabe a importância que tem para o nosso posicionamento, para levar a nossa mensagem. Eu recebi uma dúvida perguntando, Clara, como que eu faço para captar pacientes pela rede social? Você fala tanto dessa captação. E, gente, parece que existe um grande segredo, que se você postar tal coisa, com tal legenda, com uma hashtag específica, isso vai acontecer. E eu sinto lhe informar que não existe essa fórmula mágica. O que existe é trabalho consistente. Isso quer dizer o quê? Fazer e fazer sempre. Faz seu conteúdo, se importe verdadeiramente com aquilo que a sua audiência tem interesse em ouvir, aquilo que a sua audiência tem dúvidas, esclareça, né, na medida do possível. É claro que a gente tem séries de limitações, você não vai fazer prescrição pela internet, você não vai expor algumas coisas por aqui, mas na medida do possível, faça orientações de maneira geral, sabe? Se preocupe, né, com a saúde pública e relacionada à tua especialidade, à tua área, a conscientização dos pacientes, tá? Então, primeira coisa é isso, produzir conteúdo, é você se importar verdadeiramente com o outro e fazer isso de uma forma consistente. Então, além dessa questão, né, da produção de conteúdo, da consistência, você precisa uma coisa, gente, fundamental, entender quem é o seu paciente-alvo. Eu pergunto isso algumas vezes para os colegas e aí eu recebo mensagens, assim, respostas chocantes. Por exemplo, um médico gineco-obstetra, eu pergunto, qual que é o seu paciente ideal? Mulher. Cara, é óbvio que seu paciente ideal é mulher, se é gineco-obstetra, mas e além? Então, eu percebo que falta clareza em muitos de vocês do que é ser o paciente ideal. O seu paciente ideal, gente, vamos lá, vamos falar sobre alguns conceitos, né? Conceito de público-alvo. Quando você fala em público-alvo, você vai falar, vamos lá, a Marcela que entrou, ela é médica da família. O público-alvo da Marcela são famílias, né? Aí você tem um público-alvo bem amplo. Famílias, aí ela pode colocar de determinado bairro ou de determinada faixa, né, financeira. Ela pode colocar detalhes como hábitos que a família tenha. Então, olha, famílias que têm hábito de fazer atividade física, que se preocupam com a prevenção da sua doença, da sua saúde, na verdade, né? Profilaxia das doenças. Então, esse acaba sendo o público-alvo. O Leandro entrou, o Leandro é cardiologista, arritmologista, mais especificamente. Cara, público-alvo do Leandro, ele pode falar assim, Clara, eu quero atender homem, mulher. Tudo bem, mas vamos pensar, se você tivesse um paciente ideal, qual seria esse público? Então, Clara, para mim seriam homens em idade acima dos 45 anos, que trabalharam a vida inteira de forma muito estressada, que foram ex-tabagistas, que não têm hábito alimentar muito, né, regrado, que descontam o estresse familiar e de trabalho na comida. Então, você vai colocando características para definir quem é o seu público-alvo, tá? Você tem que conhecer quem é o seu público-alvo, tá? E aí tem um outro conceito chamado persona. O que é a persona, gente? É você personificar o teu público-alvo em uma figura. Então, no caso do Leandro, por exemplo, a gente falou do público-alvo dele, a persona do Leandro, vamos lá. É o seu Carlos. Seu Carlos tem 52 anos, seu Carlos é casado há 30 anos com uma mesma mulher, ele tem 3 filhos, sendo que o mais novo dele tem 12 anos, está numa fase muito aborrecente. O Carlos, ele é economista, o Carlos fumou... Vocês conseguem entender? O Carlos faz uma viagem de férias com a família por ano, o Carlos, ele abusa na comida, ele não faz atividade física, ele tentou fazer um vôlei de praia, mas o joelho dele não aguentou. Vocês entendem? A persona, você tenta criar uma figura, né? Você personifica o teu público-alvo. Por quê, gente? Quando você tem essa persona, você sempre que for produzir conteúdo, sempre que você for criar alguma coisa para sua audiência, para os seus pacientes, você vai pensar nessa persona. Você vai olhar e falar assim, caramba, esse conteúdo que eu tô produzindo, o seu Carlos gostaria?
Seria interessante para o seu Carlos esse conteúdo? Então, essa ação que eu estou fazendo no meu consultório, ela seria adequada? Ela alcançaria o seu Carlos? Nesse momento, você começa a direcionar as suas ações de consultório, de comunicação para o seu público-alvo, mais especificamente para a sua persona. Então, a sua persona, ela é, vamos resumir, uma personificação, como o nome sugere, do teu público-alvo. E essa persona, ela vai te ajudar a construir toda a sua narrativa, toda a sua comunicação, todas as suas ações do consultório. Aí o Leandro pode falar assim, Clara, mas quer dizer então que eu só vou atender homem? Caramba, e a dona Maria, que é a esposa do seu Carlos? Ela, poxa, mulher, ela também precisa de um arritmologista, e aí? Quando você foca, gente, focar, gravem isso, não é você dizer não, focar num público-alvo, não é dizer não para todos os outros, não é isso. Ah, o seu Carlos quer levar a esposa? Ok. Você tem conteúdo, né, know-how técnico para tratar da esposa dele? Então vai com tudo, mergulhe. Ah, o seu Carlos quer levar o filho, que começou a ter uma palpitação durante o jogo de futebol. Não tem problema nenhum, ele é adolescente, foge da sua faixa etária, assim o faça. A definição do público-alvo, a definição da persona, elas vão te ajudar a focar, gente, em comunicação, em ações. Quando você tem esse foco, você consegue captar mais pacientes desse público-alvo. É diferente de você querer se comunicar para todo mundo. Falar a linguagem de homem, mulher, criança, adolescente, idoso, isso não funciona. O idoso, ele vai ouvir de uma forma diferente do que um adolescente. A mulher, diferente de um homem. Tem determinadas piadas que você, de repente, não vai fazer se o seu público é feminino, mas se for masculino, tem todo sentido. Você pode explorar questões de futebol, questões relacionadas aí ao ambiente masculino que se interesse mais, enfim. Quando você foca o teu público-alvo, você entende quem é o seu público-alvo, você não vai estar negando atender os outros pacientes. Você só vai estar com a comunicação alinhada para o teu paciente ideal, para o que você definiu como seu paciente dos sonhos. E aí, gente, gradualmente você vai buscando, atraindo, né, cada vez mais esse perfil de paciente. Por quê? Você fala a linguagem que esse paciente gosta de ouvir. Então, dá um match, literalmente, tá? E aí, claro, naturalmente, com o passar do tempo, você vai cada vez mais atendendo pacientes do teu público-alvo. Porque você está se comunicando para essa audiência, você está falando para esse paciente te ouvir. Quando a gente fala de construção de marca, né? A gente precisa falar sobre isso para a gente sobreviver ao longo do tempo aí na memória dos nossos pacientes, da nossa audiência. Então, construção de marca, ela envolve coisas que podem ser copiadas, tá? E coisas, gente, que não são copiáveis. Quantas vezes vocês já receberam, vamos fazer uma pesquisa, anúncios na internet, ouviram outros perfis falando sobre gestão de consultório, falando sobre marketing médico, sobre aumentar a lucratividade, aumentar faturamento. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Eu aposto com vocês que muitas. Eu, por exemplo, recebo isso, trabalho com isso e recebo isso diversos momentos aí do meu dia, da minha semana. Sou, sabe, bombardeada de conteúdo parecido com o do Descomplique. Ah, quem veio antes, o ovo ou a galinha? Não vamos entrar nessa seara. O Descomplique tá aí desde 2019, junho de 2019, e aí vocês tirem as próprias conclusões, né? Tem centenas de lives gravadas do Descomplique defendendo aí alguns assuntos, algumas temáticas, que eu vejo perfis hoje falando como se eles tivessem descoberto a roda. Tá tudo bem, mas vocês têm que entender que parece mais do mesmo, né? O que não é copiável, gente? Você, dentre tudo o que acontece, não é copiável. O que eu quero dizer com isso, gente? Dentro da tua especialidade, vamos lá, já dei alguns exemplos aqui. O urologista. O urologista, caramba, ele vai ter aí para falar algumas doenças, né? Ele vai falar sobre cálculo renal, ele vai falar sobre pielonefrite, ele vai falar sobre, de repente, alguma coisa específica, vasectomia, enfim. Ele vai ter ali tópicos que são os mais comuns no consultório e que vão ser comuns
pro urologista A, pro urologista B, C, D e por aí vai. Então, caramba, quer dizer que eles vão ter perfis iguais? Como é que eles vão se diferenciar? Qual que é o diferencial do uro A pro uro B? É o indivíduo, é o próprio urologista, é o profissional que está ali por trás da mesa, por dentro do jaleco. O que eu quero dizer com isso, gente? Cada vez mais a gente tem que trazer as nossas emoções, as nossas verdades, defender na rede social mesmo os nossos pontos de vistas, mostrar um pouco, sim, da nossa rotina, dos nossos princípios de vida mesmo, sabe? Quais são os princípios que regem as suas decisões? O que para você é primordial, né? Como um princípio, como um valor muito importante. É família? Cara, traga isso para sua comunicação, sabe? Mostre que você é uma pessoa extremamente família. Por quê? Você vai se conectar com pessoas que têm princípios, valores e características parecidos com os seus. E você vai repelir pessoas que não veem vantagem nisso, não veem qualidade nisso. E tá tudo bem repelir, tá? Você, na verdade, está filtrando. Você vai filtrar pessoas que se parecem com o que você tem como verdade e vai afastar pessoas que não veem as suas verdades como verdades. Então, como fazer de uma forma única? Como fazer algo sem parecer, né, que você está fazendo mais do mesmo? Impregne a sua personalidade no teu conteúdo, na tua comunicação, no teu dia a dia aí de produção de conteúdo. Por quê? A sua personalidade é a única coisa que não é copiável. O seu jeito de falar, o seu sotaque, se você é mais carismático, mais comunicativo, mais piadista, impregne as suas identidades mesmo na sua comunicação. Eu sempre defendi aqui no Descomplique que não vale a pena a gente fazer, né, forjar um personagem, não vale a pena você criar realmente um personagem porque você entende que esse personagem é mais aceito pelo seu público. Isso não vale. Por quê? A longo prazo isso não é sustentável. A longo prazo você não vai conseguir manter coerência com essa personalidade aí que você criou. Agora, quando você é você mesmo, cara, você pode estar no perrengue, você pode estar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, que você é você. E isso não é copiável. Então, eu entendo. Eu vejo colegas querendo fazer temas e conteúdos assim como se estivessem reinventando a roda. E é bobagem, porque, caramba, dentro da dermato, eu sou dermato, você vai falar sobre coisas clichês. Você vai falar sobre acne da mulher adulta, você vai falar sobre melasma, você vai falar sobre rejuvenescimento, sobre harmonização facial, sobre estímulo de colágeno. Caramba, eu não vou falar sobre a rebimboca da parafuseta porque eu quero fazer diferente. Sabe por quê? A rebimboca da parafuseta não é alguma coisa que gere interesse na sua audiência. Você tem que falar sobre temas que são interessantes. E os temas interessantes, inevitavelmente, vão te parecer clichês. Primeiro, você vê esse tema o dia inteiro, vários pacientes te queixam sobre isso. Então, para você, mais do que para ninguém, são temas muito recorrentes. Agora, você precisa falar sobre eles, você tem que ter a coragem de ser repetitivo em falar sobre alguns assuntos. Por quê? A pessoa que está ali interessada, que é o seu paciente ideal, o seu público-alvo, ela quer ouvir falar sobre aquilo, mas ela não quer ouvir falar de uma forma genérica. Ela quer ouvir o teu jeito de defender esse assunto, o teu jeito de explicar, porque é o teu jeito que vai permitir que esse conteúdo seja entregue de uma forma diferente. Deu para entender, então, como que vocês fazem diferente sem fazer mais do mesmo? Vocês vão se permitir fazer algumas coisas mais do mesmo, mas vão carregar essas coisas com os seus atributos, com os seus princípios, com os seus valores. Combinado?